Hoje eu vou te mostrar 4 recursos escondidos no Excel que pode facilitar a sua vida e aumentar a sua produtividade. E o mais interessante, quase ninguém sabe desse recurso. Será que você sabe? Assista esse vídeo para verificar se você conhece ou não esse recurso. Eu sou o Gago do canal Gago do Excel, estou aqui para trazer conteúdo toda semana para você com um vídeo que vai agregar muito valor ao Excel seu no dia a dia. Mas vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, gente, nosso primeiro item que vamos abordar aqui, que eu falo para vocês que está invisível aos olhos dos usuários de Excel, seria o seguinte, a opção colar especial ignorar em branco. Olha esse primeiro exemplo que eu vou te mostrar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, tá, onde tem a atualização de um preço, né, de determinado produto, e aqui eu preciso substituir somente os preços que possuem um novo valor e manter, né, os valores antigos. Se eu faço o seguinte, se eu faço isso aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V, ele sobrepõe o antigo e dou Ctrl Z. Para isso ele acaba utilizando algumas fórmulas, fazendo isso. Agora você imagina se essa lista é bem grande, como é que a gente poderia fazer. Para isso, gente, o Excel me dá a possibilidade de selecionar tudo o meu intervalo, teclar Ctrl C, vir aqui, né, onde vai ficar o meu destino, botão direito do mouse e eu escolher a opção colar especial. Para isso, tá, gente, ele vai abrir a janela colar especial e aqui embaixo, ó, eu tenho um cheque que se chama ignorar em branco. Quando eu clico nesse cheque, ó, e clico OK, o que ele faz? Ele acaba ignorando todas as células que estão copiadas, mas estão em branco e não copia na área de destino, mantendo praticamente os valores que estão anteriormente lá e somente substituindo os valores, colando em cima os valores que estão com valores aqui. Aqui eu vou dar um segundo exemplo para vocês. Aqui eu tenho duas fichinhas, tá? Duas tabelinhas, onde elas são iguais, porém algumas estão com umas configurações diferentes. Eu preciso fazer o quê? Mesclar essas configurações. Se eu fizer a mesma coisa que eu falei para vocês, dar um Ctrl C e vir aqui em um Ctrl V, ele acaba sobrepondo uma antiga minha, mantendo somente a cópia, né? Vou dar um Ctrl Z aqui e olha para você ver agora, pegando esse valor, Ctrl C, vindo aqui, botão direito do mouse, colar especial, vou escolher a opção ignorar em branco e clico em OK. O que ele fez? O vermelho é a nova que estava embaixo e o preto era o que estava anterior. Então ele vai ignorar as células em branco e salvar para mim somente as questões de cima. Então, gente, essa é a função que eu vejo que muita gente sofre para poder fazer esse tipo de trabalho, porém o Excel dá para você essa possibilidade de atuar com ignorar em branco. O segundo item da nossa lista são as ferramentas Ir para Especial e a tecla de atalho Ctrl Enter. A janela Ir para Especial ela permite que eu possa fazer algumas seleções especiais com base no conteúdo das células. E a tecla de atalho Ctrl Enter ela permite que eu possa fazer edições em várias células ao mesmo tempo, mesmo substituindo a função de copiar formas ou copiar até mesmo o recurso que a gente tem. Vamos lá para a gente ver nesse exemplo. Tenho dois exemplos aqui, tá? Nessa primeira tabelinha eu tenho alguns produtos, né, baixado por mês, e dentro dessas células eu tenho algumas células que estão com valor de ND. Possivelmente vindo de um resultado de uma fórmula aí que retornou ND não disponível, ok? E elas estão armazenadas como texto e não como fórmulas, tá? Então, beleza. O que eu faço? Seleciono essa célula, tá? Venho aqui, teclo F5 para acessar a ferramenta Ir para. Com a janela Ir para, você vai clicar no botão Especial. E nisso vai abrir uma janela que tem várias opções para mim. Gente, muito legal essa ferramenta, tá? Aí ela vai falar o seguinte, eu posso selecionar, como eu vi que é constante, eu posso selecionar entre células que possuem fórmulas ou constantes. Isso aqui ajuda bastante para mim, tá? Clico ela na opção em constantes e aqui eu vou desmarcar todas as opções, tá? Mantendo somente as opções erros. E clico em OK. Você vai ver agora que ela selecionou todas as células que possuem um erro, em vez de eu clicar uma por uma para selecionar. Para isso, vamos supor que eu queira deletar esses valores, pressiono a tecla Delete, e aí ela acaba deletando para mim os dados, ok? Supondo agora que, ao fazer essa deleção desses valores, dessas células, eu queira colocar um valor lá, fazer, ó, sem valor. Posso selecionar de novo minhas células, teclo F5, clico no botão Especial e vou escolher a opção em branco. Então, nisso ele vai fazer o quê? Vai selecionar todas as células que estão em branco dentro do meu intervalo. E nisso eu posso colocar agora, ó, sem valor. Para fazer a expansão, tá? A mesma para todas as fórmulas ali, porque eu digito em uma única fórmula, ainda no modo de edição, como está aqui, tá vendo o cursor piscando? Eu faço o seguinte, aperto a tecla Ctrl e dou Enter.
E ele faz o quê? Expande para mim esse valor para todas as células selecionadas, como se fosse uma cópia, só que muito mais rápido e muito mais eficaz. Ok? Então, beleza. E se eu quisesse agora fazer o seguinte? Eu queria não deixar sem valor, mas deixar para um valor zero. Faço o mesmo processo. Ó. Seleciono todo o intervalo que eu tenho aqui dos números, né? Teclo F5, clico em especial e escolho a opção constantes, porém escolho a opção tiro, desmarco números, não quero selecionar os números. Lógica, eu não tenho valores aqui e erros também não tenho mais valores, somente texto que está dentro dessa cadeia da minha seleção. Clico em OK e veja que ele está, agora posso digitar 0 e agora, ainda no modo de edição, lembrando, Ctrl Enter. E aqui agora ele definiu 0 para mim para todos os valores, tá? Beleza. Um segundo exemplo aqui, eu quero preencher, tá? Eu tenho umas categorias, subcategorias de lançamentos. Eu quero preencher todas essas células que estão em branco com os valores da célula de cima. Então, você vê que o Ctrl Enter também respeita até as fórmulas que a gente vai criar. Então, seleciono todo esse intervalo, teclo F5, clico no botão especial, escolho a opção em branco e clico em OK. Então, agora ele fez a minha seleção. O que eu faço agora? Igual e dou a célula de cima, que é a G6. Ainda no modo de edição, dou Ctrl Enter. Você vai ver que as fórmulas atendem também a referência relativa absoluta dela. E aí vai deixando para mim de uma maneira que eu possa refletir minhas formas em todas as células. Ok, gente? Então você conheceu agora a função ir para especial e a tecla atalho Ctrl Enter, que é muito eficaz, muito útil e as pessoas pouco utilizam isso aí no dia a dia. Bom, gente, o terceiro item da nossa lista seria a lista personalizada. A lista personalizada, gente, mas o que é uma lista personalizada? Sabe quando você digita aqui, ó, por exemplo, janeiro, e aí você pega a alça de preenchimento e acaba arrastando e ele vai preenchendo todos os meses para mim? Assim também como o dia da semana, que chama segunda, né? Segunda-feira que segue, e depois eu arrasto, ele vai me dar segunda, terça, quarta até domingo. Então, gente, isso aqui se chama lista personalizada, né? Só que é uma lista padrão nativa no Excel que permite eu fazer um preenchimento rápido dessa informação que é muito mais comum, porque sempre estou preenchendo o mês, sempre estou preenchendo o dia da semana. É isso muito comum no Excel. Para isso, eu também queria fazer o seguinte, só que aqui eu tenho uma lista, tá? Que eu somente sempre tenho que preencher ela, tá? E talvez até fazer uma classificação por ela desses dados tipo de processo. E ele tem que seguir essa sequência, tá? E aí o que eu faço? Só que quando eu classifico essa sequência que está aqui nesses valores, ele acaba avançando para mim porque a sequência cai em ordem crescente alfabética, de A para Z ou de Z para A, né? E aqui eu precisava manter isso aqui. Muita gente coloca os números e acaba classificando os números, criando todo o trabalho de uma célula à parte. Vou mostrar para vocês aqui como é que você vai criar uma lista personalizada com esses itens aqui. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só apagar esses dados aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em arquivo, vai aqui na opções, você vai vir aqui em avançado, depois você vai pegar a barra de rolagem e vai arrastar lá para o meio, até você achar a seção geral. Aqui eu achei a seção geral. Ó. Aí com a seção geral eu tenho um botão aqui embaixo que se chama editar lista personalizadas. O que que fala? Crie lista para uso em classificações e sequências de preenchimentos. Clico nesse botão, vai abrir uma nova janela que se chama lista personalizadas. Você está vendo aqui que eu tenho umas listas padrões, né, que são os dias da semana e mais os meses. E aí agora eu vou fazer o quê? Às vezes, conforme eu estou selecionado, ele mostra para mim uma sequência. Você apaga essa sequência para ter garantia que você está selecionando os valores certos. Aí você vai selecionar esses valores aqui que está na ordem do que você deseja. Clica no botão importar. E aqui ela já praticamente já entrou na sua lista e já entrou também aqui na minha lista personalizada. Com isso, clico agora no botão OK. Feito isso, agora vai uma nova janela, clico em OK novamente. E olha que interessante agora. Ao pegar agora, vamos dizer, preparação, eu posso vir aqui agora e arrastar com a alça de preenchimento que ele vai começando a preencher com outros valores para mim, ó, conforme a lista que eu preciso, tá? Isso também é muito útil, não só para o preenchimento, como uma classificação que eu queira fazer. Imagina que eu tenho os códigos, eu quero separar por processo e quero que caia nessa sequência do processo. Então, o que eu faço? Seleciono esse intervalo, venho aqui na guia Dados, utilizo o botão Classificar,
E aqui eu vou escolher a coluna, né? A coluna para mim vai ser a coluna processo. E vou escolher em ordem, em vez de A para Z, eu vou escolher lista personalizada. Feito isso, vou pegar agora, escolho a minha lista que eu criei agora há pouco e clico em OK. Você vê que ele vai carregar a sequência para mim aqui dos dados, já da ordem, clico em OK, e você vê que agora ele classificou para mim preparação, separação, transformação, montagem, inspeção, embalagem, expedição, conforme está essa sequência que eu defini na lista personalizada. Então, gente, isso é uma ferramenta muito importante que agiliza bastante no dia a dia, conforme eu tenho essa necessidade de criar essa ferramenta. Bom, gente, o quarto item da nossa lista seria filtro por segmentação de dados. Esse recurso fica bem isolado, gente. Muita gente eu vejo necessitando disso e não sequer sabe que existe no Excel. Vamos lá então no nosso exemplo aqui. Um conjunto de dados, tá, gente? E se eu quiser filtrar, por exemplo, as categorias como renda, moradia, saúde, eu tenho que vir aqui, ó, os lançamentos, e tenho que vir aqui e mostrar, né, clicar, desmarcar e marcar quem eu quero selecionado isso aqui. Beleza, se eu quiser subcategoria também, tem que fazer esse mesmo processo das minhas listas, tá? Um recurso que eu tenho é um filtro de segmentação de dados. Para isso, eu tenho que transformar esse intervalo em uma tabela. Então, o que eu faço? Posso selecionar uma célula ou até mesmo esse intervalo de célula aqui. Posso vir aqui agora na guia Inserir e aí eu escolho a opção Tabela, tá? Ou utilizar a tecla atalho Ctrl Alt T. Selecionando aqui, ele vai criar uma tabela para mim. Clico em OK. Beleza. Com isso, vai criar aqui contextual chamado Design de Tabela. Se você ver aqui agora, os filtros continuam, ele transformou em tabela, e eu tenho uma opção aqui, ó, em ferramentas, que é Inserir segmentação de dados. Com isso, o que eu faço? Ao clicar em Inserir segmentação de dados, ele abre uma janela para mim, no qual eu posso escolher quais são os campos que possuem minha tabela. Eu escolho, por exemplo, categoria e subcategoria, tá? E clico em OK. O que ele faz para mim? Ele me dá para mim algumas janelinhas, tá? Onde eu tenho alguns botões, e esses botões eu posso praticamente ajustar ele dentro da minha tela, até mesmo configurar, né, qual que é a largura de coluna que eu quero, certo? Posso ampliar aqui desse modelo, e aí embaixo aqui, por exemplo, né, posso colocar também aqui, ó, a minha lista. Posso até quebrar em duas aqui, ó, para a gente colocar até no tamanho legal. Posso vir aqui e modificar isso aqui para duas. E aí o que eu faço? Posso vir aqui agora, isso aqui vai aplicar o filtro da minha tabela. Olha que interessante. Quando eu clico em moradia, ele fala o seguinte, filtra para mim os dados que são moradia e acaba deixando para mim os dados que eu quero, por exemplo, com alimentos. Filtro também, posso clicar em aluguel e posso clicar em consertos. Aqui, por exemplo, se eu clico em renda, certo? Tenho que clicar agora no item que está existente. Se eu quiser eliminar o filtro, posso limpar o filtro todo aqui e posso limpar o filtro todo aqui também. Então, gente, essa é a segmentação de dados que não é privilégio somente das tabelas dinâmicas, também está disponível para tabelas na minha planilha de Excel, ok?